Buenas tardes, nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja en un evento que se está por realizar en este momento, conjuntamente con el Departamento de Ciencias Sociales y eh, el Instituto de Investigaciones que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, sobre un seminario sobre prácticas públicas y derecho animal brasileño que va a exponer sobre el tema el doctor Tiago Pires Oliveira, ¿no? Doctor en Derecho, docente de la Universidad de Bahía, es decir, tiene un currículo altísimo que será agregado para ir acortando los temas y el tiempo. Le vamos a dar primero la palabra al doctor Rabinovich Bergman, a efectos que nos introduzca en esta temática y en este evento, y después seguiremos con las palabras del doctor. Bueno, muchísimas gracias, querida profesora María de las Victorias González Silvano. Eh, bueno, primero, como director del Departamento de Ciencias Sociales, me siento extremadamente agradecido a la profesora Vicky por tener el honor, la satisfacción enorme de contar entre nosotros con el profesor Tiago, que realmente es muy importante incorporarlo a todo el equipo de investigadoras e investigadores que se reúnen en esta facultad alrededor de la temática de la situación jurídica de los animales no humanos. Este es un tema que, como seguramente ustedes saben, viene trabajando la doctora Vicky González Silvano desde hace mucho tiempo, más que el que ella querría, y que lo viene haciendo de tal manera que nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha ido convirtiendo en un verdadero polo en la región y me atrevo a decir que en bastante parte del mundo alrededor de esta temática. Una temática que si la hubiéramos planteado, como tantas otras, ¿no? Si la hubiéramos planteado cuando yo estudiaba en esta querida facultad, hace cuarenta y tantos años, parece mentira, pero hace casi medio siglo prácticamente, si, bueno, me falta muy poquito para que sea medio siglo, si hubiéramos en ese momento planteado esto, yo creo que me hubieran despedido de la facultad, me hubieran echado, hubieran llamado al servicio de atención psiquiátrica, que no había, pero se hubiera creado al efecto, pues realmente eran temáticas que parecían dignas de una película de ciencia ficción, El planeta de los simios, que estaba en aquella época en boga, o alguna cosa así, porque realmente no entraba en el cerebro de nadie, como tampoco entraba en el cerebro de nadie trabajar con inteligencias artificiales desde el punto de vista jurídico, pero tampoco entraba en el cerebro de nadie que algún día iba a haber un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres y cosas por el estilo, que la adopción podía ser también por parejas de dos hombres o parejas de dos mujeres y demás. Esas cosas necesitan siempre alguien que esté dispuesto a correr sin mirar si tiene piso abajo. Eso se necesita siempre. Una persona que esté dispuesta a ir más allá de los convencionalismos, de los límites establecidos por lo que se hace y lo que no se hace. Y demás, y esa ha sido la profesora Vicky González Silvano en esta facultad, con un equipo maravilloso que la rodea, y el Departamento de Ciencias Sociales apoya plenamente esta movida y le agradece muchísimo a la profesora por traernos valores nacionales e internacionales. En este caso, a mí decir internacional a un hermano de Brasil me resulta un poco, no me convence demasiado, porque yo creo que nosotros, los pueblos latinoamericanos, somos hermanos, no somos extranjeros o internacionales, somos hermanos, estamos en lo mismo, nos vamos a hundir en el barco o vamos a seguir navegando todos juntos, ¿no? No hay vuelta que darle. Así que bueno, bienvenida, gracias y gracias. Yendo al tema de las políticas públicas en materia de animales no humanos.
Tema del cual estoy dispuesto ahora a aprender porque en mi ignorancia en la temática tiene el tamaño del Océano Pacífico. Pero, ¿cuáles son los puntos que me parece a mí personalmente, querido profesor, pensándolo, estuve pensándolo en estos días, primero la cuestión de la constitucionalización? O sea, vivimos en Latinoamérica, vivimos en un contexto de países que le dan una enorme importancia a sus constituciones nacionales. Más allá de que esas constituciones nacionales, otro día conversamos sobre si realmente tienen un efecto en la conformación de la realidad social o sociojurídica de esos países o no. En Latinoamérica solemos hacer unas constituciones hermosas que nunca se cumplen y que son una maravilla de belleza de constituciones. Dicen que Latinoamérica es el lugar de las mujeres más bonitas. Yo creo que las constituciones más bonitas también, ¿no? Y realmente la mayoría de las constituciones tienen una cantidad de garantías y una cantidad de derechos que ni están garantizados ni son derechos verdaderos que se cumplan, pero igualmente le damos una importancia muy grande a la constitucionalización. Y esto es algo que es interesante porque Brasil, en ese sentido, con su constitución actual, avanzó en la colocación de los animales no humanos en el texto constitucional. Quizás habría que trabajar a un nivel latinoamericano en avanzar en la consideración constitucional de la situación jurídica de los animales no humanos. La segunda cuestión tiene que ver con donde los animales no humanos, interesantemente, más aparecieron. Hace poco la profesora Vicky cerró el evento la semana pasada, el Congreso, el maravilloso Congreso de Derecho de los Animales No Humanos, con la presencia del brillante penalista Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni. Y Zaffaroni vino porque el tema del derecho penal es quizás uno de los temas en los que primero aparecen los animales no humanos, eh, en muchos aspectos, y porque es en la penalización que se ha buscado, a través de la penalización, se ha buscado en muchos países proteger a los animales no humanos. En ese sentido hay que reconocer cosas que no es muy feliz reconocer, pero hoy estábamos hablando de una larga y maravillosa conversación porque el profesor Tiago, aparte sabe una barbaridad, una cantidad de cosas de filosofía, y estábamos hablando de una persona muy complicada y molesta que es Martin Heidegger, y es complicada y molesta porque el tipo era un genio y era nazi, ¿no? Entonces se hace muy complicado hablar, decir qué interesante o qué rica que es la filosofía heideggeriana, y resulta que el tipo, lo vemos la foto con el escudito del Partido Nacional Socialista en la solapa de la chaqueta, ¿no? Entonces uno dice, caramba, ¿cómo es esto? Me gusta la filosofía de un nazi, pero de un nazi aparte convencido, ¿no? Eh, y demás y que nunca verdaderamente hizo un mea culpa, ¿no? Realmente. Ahora, acá pasa una cosa semejante. O sea, no solamente que Hitler era vegetariano o vegano, más o menos, sino además el hecho de que la legislación protectora de los animales no humanos de Alemania nazi es notable y es una de las bases que se van a usar después para legislaciones protectoras de los animales no humanos. Ahora, la cuestión está en los años 30 y en Brasil cuaja durante el gobierno de Getúlio Vargas. O sea, durante el gobierno de Getúlio Vargas, en 1934, si no me equivoco, aparece una legislación que por el lado penal va a la crueldad de los animales, a la crueldad hacia los animales no humanos, eh, y que es una legislación realmente notable en aquel momento, más allá de su poca aplicación práctica a veces. Es decir, es el camino de la penalización. Bueno, yo ahí calculo que voy a estar muy de acuerdo con Zaffaroni en muchas cosas porque
En lo personal, no creo que el camino sea la penalización. En general, porque no creo que la penalización sea por donde hay que ir. O sea, creo que en todo caso a lo que hay que dedicar atención es a la educación. Creo que se debería dedicar atención en todos los países desde los primeros niveles educativos hacia la relación del ser humano con los demás animales y de los demás animales con el ser humano. Y la verdad es que me parece que la penalización no es el camino. O sea, no digo que esté mal, pero me parece que no es el camino a seguir. No es que vamos a resolver el problema aumentando las penas por el maltrato a los animales no humanos. Luego, el campo que está vinculado de alguna manera con el derecho penal, pero que es otro, que es el tema de las regulaciones que buscan proteger, la legislación para proteger. Y ahí hay algunos temas que son, me parece, particulares. El tema de las manifestaciones culturales, por ejemplo, frente a la crueldad. Esto es una cuestión, porque en nuestra época se tiende, y me parece que con mucha razón, estoy muy de acuerdo, se tiende a una protección de las culturas que integran el contexto pluricultural de los países. O sea, se está buscando, tendiendo a dejar la visión cultural hegemónica donde una cultura determinada, que podemos llamar cultura argentina, cultura brasileña, cultura chilena, se impone sobre todas las culturas étnicas, las culturas regionales, las culturas de los grupos inmigrantes, las culturas de los grupos originarios, y forma una especie de hegemonía que siempre tiene un factor violento, o sea, siempre hay una imposición ahí atrás, se quiera o no se quiera. Entonces, bueno, volvemos a incentivar y buscar la recuperación de manifestaciones culturales de esas culturas locales, fiestas tradicionales, música, danza, vestimenta y demás. Claro, lo que sucede es que muchas veces entre esas manifestaciones culturales tradicionales tenemos manifestaciones culturales tradicionales que están vinculadas con el maltrato a los animales no humanos. Si nos vamos a mirar para no venir a Latinoamérica, si vamos a mirar, por ejemplo, en España, tenemos el caso característico de las corridas de toros, tenemos el Festival de Pamplona con el encierro, luego tenemos elementos como, por ejemplo, que están presentes en muchos países latinoamericanos, incluido Brasil, el tema de las riñas de gallos, por ejemplo, que son vistas como un factor tradicional, cultural, decir, bueno, acá siempre hemos tenido riñas de gallos. Todas las actividades que involucran hacer sufrir, es notable cómo al ser humano en muchísimos países le ha encantado hacer sufrir a los vacunos, ¿no? Parece que los vacunos son unos animales que para mucha gente nacieron para sufrir, ¿no? Y su razón de ser en el mundo es sufrir y divertirse viendo cómo sufren. Entonces, o les atamos la cola y vemos cómo se caen tirándoles de la cola, o los encerramos y entonces que nos corran, o lo ponemos ahí y lo matamos despacito. Pero está bueno ver cómo el toro o la vaca sufren, ¿no? Y esto, por ejemplo, en muchos casos es visto como una manifestación cultural. Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos para preservar manifestaciones culturales y al mismo tiempo, cuando las manifestaciones culturales, vamos a suponer que la manifestación cultural de un grupo fuera todos los años sacrificar a un nene, o todos los años sacrificar a una nena, tomar a una virgen e inmolarla en un altar, porque bueno, esto es lo que venimos haciendo desde épocas precolombinas. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Permitiríamos que eso se haga? ¿Permitiríamos, vamos a suponer que la tradición viene desde muchísimo tiempo, todas las navidades violamos a una chica? Entonces, ¿qué haríamos? Está bien, no hay problema porque es una institución cultural que viene de mucho tiempo atrás, lo dejamos que pase, que siga, o no lo aceptaríamos porque hay principios
superiores que hacen a la coexistencia del grupo y que no nos lo permiten. Entonces, realmente, cuando a una vaca le atamos la cola y jugamos a ver cómo se cae la vaca cuando le damos la cola, o cuando matamos a un toro de una manera particularmente sádica y demás, bueno, ocurre que estos animales sufren, ¿no? Ocurre que sufren. Ocurre que realmente, entonces tenemos que pensar un poquito estas cosas y darles un espacio. Me parece a mí. El otro aspecto, ya voy a terminar, pero el otro aspecto que me parece que hay que trabajar en este terreno de protección son los experimentos médicos o biológicos con animales. Es interesante que muchas veces estos experimentos realmente ingresan en el terreno de una forma de sadismo que realmente no se sabe hasta qué punto realmente son necesarios y hasta qué punto no pueden ser sustituidos por otras maneras. Y por supuesto, las formas de explotación. O sea, creo que hay un acuerdo universal y creo que cualquier ganadero o ganadera del mundo se pondría una mano en el corazón y estaría de acuerdo en que la práctica de la ganadería intensiva, el estilo feedlots, es una atrocidad, que la práctica de la cría de aves en estos criaderos con luz artificial, etcétera, es una cosa horrible, absolutamente horrible. Entonces, por lo menos pongámonos de acuerdo en decir, vamos a ver, si vamos a aceptar la ganadería, que sea en todo caso una ganadería donde estos pobres animales no humanos que están destinados a ser sacrificados, por lo menos que lleven hasta donde les toque, lleven una vida que sea medianamente o lo más posible una vida agradable, porque además de sacrificarlos, les estamos arruinando la única existencia que tienen. Y decir, bueno, a ver, seguramente nos interesaría avanzar hacia la no explotación, pero mientras tanto, podemos avanzar hacia evitar cosas que son realmente horribles, que son realmente horripilantes y que tienen una sola razón, ganar mucho dinero. Está bien, perfecto, pero se puede realmente buscar alternativas y también ganar dinero. Entonces, ese es otro factor más. Luego, la relación con estoy hablando en eco, con no Humberto Eco, sino el eco de acá. Eh, la relación con el ambientalismo. Es una relación que tiene sus bemoles. O sea, hay factores en los cuales la protección de los animales no humanos coincide con visiones ambientalistas, pero hay otros factores en los cuales no. Hay otros factores en los cuales no. Y esto también es un tema que da para conversarlo, porque una legislación protectora ambiental podría perfectamente ser una legislación negativa desde el punto de vista de los animales no humanos. Y lo último, que es lo grande, complicadísimo, y en lo que sé que el profesor Tiago ha trabajado mucho y está trabajando mucho, es el tema y la profesora Vicky en Argentina lo está haciendo maravillosamente bien, es el tema de el estatus jurídico de los animales no humanos. O sea, algo tenemos que hacer. Es evidente que el concepto absolutamente arcaico y absolutamente demodé de cosa semoviente no nos convence de ninguna manera. Que lo tengamos en algunos códigos civiles, como es el caso del Código Civil de Brasil, donde quedó, a pesar de que es un código del año 2002, o sea, es un código del siglo XXI, sin embargo, desgraciadamente, como estaba hecho antes, es un código que estuvo en el freezer, ¿no? Hay que entender eso, es un código que en realidad estuvo en el freezer y lo sacaron después.
Sí. Pero porque la verdad es que para el momento en que el código se hizo estaba muy bueno. Después resulta que lo sacaron del freezer y ya el tiempo había corrido, ¿no? Mientras estuvo ahí adentro. Ahora, la idea de cosa para los animales no humanos hace mucho tiempo que nos resulta completamente fuera de lugar. Entonces, ahora tenemos que debatir sobre si vamos a colocar vino nuevo en odres viejos y vamos entonces a buscar dar una calidad de persona o alguna forma de sujeto de derecho, o si simple y sencillamente nos vamos a atrever a usar palabras nuevas, a usar categorías nuevas y pensar que, bueno, en realidad esto así como lo estamos pensando ahora, no se pensó antes, posiblemente en ninguna cultura de esta manera. Entonces quizás haya que animarse a buscar otros criterios, pero en última, lo que importa, diría Shakespeare, que lo que importa de la rosa es el aroma de la rosa y no el nombre de la rosa. Entonces, lo importante acá es en qué estamos pensando. Bueno, no solo en proteger, sino en dar o reconocer un estatus del que surja la protección. Eh, Sobre todo porque estamos a punto de encontrarnos con situaciones que van a ser complicadas, porque estamos a punto cada vez más de enterarnos que muchos cetáceos y particularmente delfines y orcas, pero posiblemente ballenas diferentes también, tienen idiomas, tienen una cultura, manifiestan sus pensamientos a través, o sea, chau Aristóteles, te queremos mucho, pero aquello de el anthropon logikon zoon, sobre todo porque el logikon en griego es el que habla. Yo creo que esto, el que habla con una idea atrás, creo que nos vamos a encontrar con que no somos el único Logicon Zone que hay sobre la Tierra. Y esto nos tiene que llevar a empezar a pensar en decir, bueno, estamos en offside, tenemos que buscar nuevas alternativas. Y esto para mí es lo grande de todo esto, o sea, es el gran tema de todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Pero que seguir como estamos no podemos seguir, pero vamos a tener que cambiar. Yo he estado pensando en estos días desde que la profesora Vicky me avisó que íbamos a tener la visita del profesor Tiago y que yo iba a tener el honor de estar sentado aquí en esta mesa. Vengo pensando, digamos, qué es lo que habría que trabajar en estas materias de políticas públicas. Así que esta es un poco mi visión resumida, donde no hay ninguna respuesta, sino que hay todas preguntas y preguntas que prefiero no responder. Entonces, eso es todo lo mío y ahora quiero aprender del profesor Tiago, profesor. Bueno, entonces vamos a aprender del profesor, el doctor Tiago Pires Oliveira, porque tengo el don de cambiar los apellidos, eso ya lo sabe todo el mundo. Eh, y bueno, doctor, todo suyo y sobre todo, gracias por haber aceptado este convite, pero sobre todo gracias por ayer haber estado desde muy temprano en la marcha por la ley de financiamiento universitario que usted comenzó acá en la facultad y estuvo Ah, toda la marcha. estuvo. Bueno, qué bien, gracias. De nada. Obrigado. Somos Muchas hermanos. gracias. Lo que ocurre con la Muchas Universidad gracias. Brasileña, Argentina es también Universidad Brasileña. Muchas gracias. Me llega muy especialmente, Sí, sí, tengo realmente. fotos desde las 12 del mediodía que me estuvo mandando. Así que bueno, muchas gracias porque necesitamos justamente los apoyos
externos para esto, y más en esta temática también, obviamente, por todo, doctor. De nada. Para mim, é um honor estar aqui. Gostaria de agradecer ao professor Rabinovich por a oportunidade e também por as provocações, que é interessante que muitas coisas, incluso vamos estar falando. E o professor não teve contato com minhas anotações, o que é formidável. E para mim é um desafio, de hecho. Professora, que também agradeço, a professora Vicky Gonçalves, ao professor Martin Testa, porque também me põe num grande desafio, que é falar delante de muitas considerações muito eruditas sobre questões que são centrais neste siglo XXI, que é a questão animal. Então, vamos olhar. Em primeiro lugar, me gostaria fazer um proímio sobre a questão de Heidegger. Não estive pensando nisso, mas falar um pouquinho sobre esta questão, porque muitas vezes há muitas, como posso dizer, incompreensões, principalmente para nosso público, sobre a questão de que a questão animal seria uma questão de um grupo político, direita, esquerda, e isto é muito interessante. O que me gostaria de dizer, em primeiro lugar, é que, de hecho, há uma legislação em terceiro Reich sobre experimentações animais, sobre proibição de la crueldade. É também verdade que em Brasil vamos ter a primeira legislação em nível nacional federal durante o governo Vargas, em uma época que nossa Constituição estava abolida sem vigência, que Getúlio Vargas estava governando solamente por decretos-lei. E incluso lá, este decreto é um decreto-lei de 1934, e que ele realmente é uma lei que há elementos simbólicos, mas ocorreu efeitos concretos na realidade. Por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil, haviam corridas de touros como herança ibérica e foram proibidas graças ao decreto de Getúlio Vargas. Então, não foi uma legislação solamente simbólica, teve efeitos. Pero estamos falando de um país que hoje há 26 estados, um distrito federal, um país muito grande, com um território enorme. E nesta época, em 1930, havia muitos estados que não havia um contato, muitas vezes, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia, nesta época, era enorme, era muito maior do que, mais grande que hoje. Por exemplo, Pará, o mesmo caso, Mato Grosso. Mato Grosso era o Mato Grosso do Norte, do Sul e Mato Grosso do Norte, como era o mesmo estado. Então, estávamos falando de um território muito gigantesco. Então, para obter uma eficácia, uma efetividade das normas desta norma jurídica, havia desafios muito grandes. Mesmo assim, podemos dizer que, de hecho, foi um hito importante para o sistema jurídico brasileiro involucrado com a questão animal. Outra coisa, uma coisa que me chama muito a atenção, porque Heidegger, a culpa é de um argentino chamado Carlos Cosio. Porque em Brasil, Egresado de esta facultad. sí, en mi facultad es la facultad de mi formación, de mi grado, mi maestría. Mi doctorado fue en São Paulo, mas mi grado y maestría, que es mi base, en verdad, es la Faculdade de Derecho de la Universidad Federal de Bahía, que tengo mucho gusto, que es la casa que tuvo mis influencias buenas y malas. Bueno, en la Faculdade de Derecho de la Universidad Federal de Bahía,
havia um professor chamado Machado Neto, e ele era um autêntico partidário de Carlos Cóssio em Brasil e Golorismo. Então, hasta mi época, no lo sé, los nuevos estudiantes, mas hasta mi época, estudávamos sempre para como estudar el ecologismo jurídico de Carlos Cóssio. Entender el derecho como conduta e sua interferência intersubjetiva referida a valores. Então, a axiologia jurídica era muito comum e o que me ocorreu, quedei interessado em entender as raízes do pensamento de Cóssio. Foi aí que tive contato com Heidegger, Gadamer, Russell, Edmund Husserl, e o existencialismo como um todo. Então, não posso dizer que sou um existencialista, pero tenho isto em minha formação, por este motivo, ou seja, é uma culpa de minha faculdade. E uma coisa que e o que posso dizer de Heidegger é que, sem dúvida, é um pensador que tem um espaço significativo na filosofia do século XX. Incluso há críticos que estávamos falando que muitas das reflexões que eram eles ou não tiveram Heidegger tuvo um rol em estas discussões, pero Heidegger não é original. Estava falando, o professor Ricardo estava falando, por exemplo, do padre intelectual de Heidegger, Husserl, Edmund Husserl. Então, nós temos, e poderíamos avançar, Soren Kierkegaard, etc. Pero, apesar de estamos falando um pouquinho de filosofia, então, o objetivo acá é para dizer simplesmente, sencillamente, o que a legislação alemã, em realidade, é muito mais um produto da propaganda nazi do que de facto, de hecho, uma grande inovação em termos jurídicos. Por quê? Porque os alemães, em realidade, eles sistematizaram muita coisa que havia na legislação inglesa do século XIX. E muitas vezes, os alemães poseen una... Ellos fueron, como puedo decir, muy buenos en su propaganda. Sabemos de esto. Y esto ocurrió, video, el caso de Leni Riefenstahl. Y también, entonces hay mucha cosa de este periodo que es en realidad un legado. Não vai dizer grosseiramente que é a tradução da alemã da legislação britânica, mas em realidade eles tiveram o mérito solamente de fazer a sistematização, porque em realidade os germanos, os alemães, não haviam um interesse realmente profundo com a questão animal, assim, em que pese uma simpatia muito subjetiva de Adolf Hitler, como qualquer pessoa há uma simpatia ou não com o animal. Mas o que ocorre allá é que, em verdade, a questão era de fazer um rebaixamento de aqueles que os alemães entendiam que não eram homens. Por supuesto, nós sabemos. Esto es la cuestión de la legislación. No fue una preocupación con los animales, mas sí querer decir que ellos estaban abajo de los animales. Y me gustaría añadir una literatura, profesor le gusta mucho, de una, no lo sé si es un TFM de maestría o tesis de doctorado, de una austríaca llamada Martina Pluda. Martina Pluda tem um livro, publicou, chamado El Derecho Animal en el Tercer Reich, que é um livro que foi publicado por la editorial Tirant-Leblanc. Então, creio que ele faz uma análise. Ele é austríaca, defensora dos direitos dos animais,
trae un poquito la discusión sobre la legislación animalista en el Tercer Reich. Entonces, este es mi aporte para la cuestión que podría decir. Sale un poquito de las políticas públicas, pero son cuestiones estructurales que son importantes siempre hacerlo. Una última cosa es que Heidegger, él también es muy problemático para la cuestión animal. Vide el caso do Weltlos, la noción de Weltlos de Heidegger, o sea, de os animales como entes, como seres sin mundo. Si ellos son sin mundo, por eso había dicho la palabra Weltlos, ellos no serían objeto de una consideración moral, estarían fuera de la comunidad moral. Y para mí esto es muy problemático. Es otro problema de Heidegger, hasta muchos otros que se hay. E por estes e outros motivos, por outros motivos que estou acá que creio que é importante pensarmos, buscar outros autores da fenomenologia ou do essencialismo para encontrar salidas para as questões filosóficas e añadir lá os animais. Esto, assim, não tenho a erudição do professor Rabinovich Berkman, mas são tentativas que estamos fazendo acá de tentar contestar um pouquinho as coisas que foram ditas. Outra coisa, então vamos agora avançar para a questão das políticas públicas de proteção animal. É interessante para o público que está escuchando que há particularidades do federalismo brasileiro. Em Brasil, por exemplo, não há uma hierarquia formal entre a lei federal e as leis provinciais ou municipais. Formalmente, de acordo com o direito constitucional brasileiro, são leis que estão na mesma hierarquia, pero há um reparto de competências de atribuições. Esto es lo que dice formalmente. Entonces, por ejemplo, tenemos estas particularidades. También leyes provinciales o municipales, provinciales llamamos leis estaduais, são leis que são objeto de controle de constitucionalidade. Por este motivo, só que em que as leis provinciais podem ser objeto de controle constitucional, assim como las municipales por las Cortes de Justicia provinciales y también por el Supremo Tribunal Federal, nuestra Corte Suprema. Sin embargo, en la realidad cotidiana, hay muchas críticas en común que son hechas sobre la cuestión de esta ausencia de jerarquía. Por ejemplo, las municipalidades poseen muchísimas competencias, pero no hay tanto dinero para ejecutá-las. Entonces, hay mucha competencia, pero poco dinero, en síntesis. Por lo tanto, las municipalidades poseen una autonomía administrativa mucho más formal que efectiva. Sin embargo, esto permite que as municipalidades, por terem muitas autonomias, acabam involucrando-se muito mais em la questão animal. Mas meu objetivo acá, porque nós temos em Brasil 5.571 municipalidades, 26.000 estados, províncias e um distrito federal que possui a natureza jurídica de província também, pero é uma natureza sui generis, mas que em verdade é o mesmo que uma província. Então, igual creio que acaba. Assim, o que ocorre, vou quedar-me solamente com fazer uma exposição muito panorâmica, muito breve, sem agotar o tema de las políticas públicas em nível federal. Mas vamos falar um pouquinho, alguma cosita
de Estado acá, municipal acá. Perfeito? Avançando. Estas dificuldades de política fiscal que os estados e municípios encaram para executar suas atribuições, permite, por outro lado, lo que, apesar desta dificuldade de política fiscal, a amplitude de competências cria um espaço que é muito favorável para o desenvolvimento de uma criatividade em las ações públicas, ou seja, para o exercício da proposta hecha por el jurista brasileiro Roberto Mangabeira Unger, chamada experimentalismo institucional, em que ele, em seu livro O Direito e o Futuro da Democracia, habla dele. Propõe que ele propõe um conjunto, um rol de direitos que seria seu sistema de direitos, e para materializar, para concretizar, para garantizar este sistema de direitos, um dos caminhos seria fazer um, um novo desenvolvimento da maneira como encaramos o Estado. E para isto, ele defende, por exemplo, a ideia de uma criatividade por parte dos agentes públicos, e este exercício de criatividade seria o experimentalismo institucional. E lo que puedo dizer é que este experimentalismo institucional é uma prática em la questão de direito animal. Não vou dizer solamente em Brasil. Por exemplo, as regras jurídicas de tenencia responsável de animais de Brasil, temos muita influência, por exemplo, de ordenanças de Mar del Plata. Acá em Argentina, sabias disso? No. Sim. Me recuerdo que quando estive investigando tenência responsável em 2003, 2004, há 20 e poucos anos, estuve na época, nossa referência, nosso paradigma eram duas legislações. Uma legislação nacional de Costa Rica, de 1994, e uma ordenança de Mar del Plata. E tudo graças a um trabalho feito por uma organização chamada WISPA, World Society of Protection of Animals. Então, esta organização internacional de proteção animal ajudávamos com este intercâmbio normativo, e foi assim que conhecemos, por exemplo, esses trabalhos. Não sei como está hoje Mar del Plata ou as ordenanças, pero en este período, en la primera década del siglo XXI, de los años 2000, muchas municipalidades estavam sendo influenciadas por uma ordenança do Mar del Plata, e eles mesmos não tinham ideia disto. Porque brasileiros traduziram, e sabes, uma pessoa traduz em caminho, pega um modelo, outro modelo. Então, isto é o que ocorre. Então, temos esta particularidade. Porque o intercâmbio de ideias não para. As pessoas, muitas vezes, não se preocupam com a autoria, com buscar o origen, nada disto, mas as ideias vão. Então, o experimentalismo institucional, em realidade, creio que é um caminho interessante para os governos locais buscar salidas para poder estar trabalhando esta questão. Porque estamos fazendo muito isso em direito animal brasileiro. Temos, por exemplo, municipalidades que garantizam um conjunto, um grupo de atividades, um grupo de ações, de programas que são notáveis em buscar garantizar a saúde, o bem-estar de animais callejeros, animais dos mais diferentes espécies, pero
temos alguns desafios, alguns limites que estão trabalhando na questão da ganaderia, da experimentação, mas também há muitos avanços. E tudo graças a este experimentalismo institucional que vou dizer, muitas municipalidades lo han hecho, mesmo sem conhecer o conceito da Mangabeiranga, mas por la intuição. É por isso que a fenomenologia é um pensamento que não vou dizer que sou um fenomenólogo e tenho dúvidas também disso, mas ela tem um racionamento que é interessante para podermos pensarmos estas coisas. O rol da intuição no direito, com tantos livros que estamos acá, a formalidade, como é que podemos assim pensar na intuição produzindo normas? Há espaço para a intuição? Há espaço para o amor? Então, vamos volver acá. Então, de acordo com esse marco, hablando de isso, o marco institucional das políticas públicas de proteção animal é interessante termos em conta que há muito experimentalismo institucional, incluso estamos agora com um grupo de ações que são experimentais. Por exemplo, o primeiro órgão público de proteção animal que foi criado em Brasil foi um departamento inserto em uma secretaria nacional que está inserta na estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Mas vou falar depois sobre ele quando vou fazer a conversação sobre a relação com ambientalismo. Tranquilo? Para esto, me gustaría hacer algunas pocas y breves palabras sobre la cuestión del marco institucional de las políticas públicas de protección animal. Vale. Hablar de políticas públicas es una forma de tomarmos el derecho animal en serio. Por eso, hay muchas resistencias y también perjuicios con la cuestión. Vi que sabe muito bem las luchas que enfrenta e encara. Bueno, como muitas pessoas, eu também compreendo o direito animal como uma categoria de ruptura. Uma categoria de ruptura com o racionamento jurídico tradicional e o sentido comum teórico de los juristas. Pero estamos hablando de um cambio jurídico que possui inimigos de verdade. Temos um sistema, um modo de produção econômica em que a explotação animal é um elemento significativo, se não há uma centralidade. Então, poderes econômicos e políticos que têm uma dependência estrutural com a cosificação e instrumentalização de los animais, humanos e não humanos, possuem grandes resistências a qualquer câmbio. Por este motivo é que pensar políticas públicas é um caminho para poder poner um limite, poner uma fronteira para estes poderes. E também prepararmos um novo caminho para as futuras gerações mirar o cambio, a transformação que necessitamos para chegar a um mundo sem explotação humana e não humana. É semblar. Criar políticas públicas é buscar semillas e poner en el suelo. La cosecha, muitas vezes não temos ideia quando vai ocorrer, pero estamos sembrando. Por isso, trabalhar com a linguagem das políticas públicas é, para mim, um caminho necessário para obtermos algum êxito em nossa luta antiespecista e efeitos concretos em favor de los animais não humanos. Antes de falar de los dos pontos que conformam los marcos institucionais que são actores e los arreglos institucionales formales, me gustaría também fazer brevemente um recordatório da tipologia de políticas públicas que são na perspectiva das 4 categorias do científico político estadunidense Theodore Lowy. Lowy trabalha com 4 tipos de
de políticas públicas. Las políticas distributivas, que son aquellas que tienen el rol de proponer provisión de servicios. Hay también las políticas regulativas, la regulación, creación de normas y reglamentos, las políticas redistributivas, que es un reordenamiento, una reorganización de los servicios, y la cuarta y última tipo, que es las políticas constituyentes, que son aquelas responsáveis pela criação de novas políticas e programas. Bueno, utilizando as categorias de Lowy, poderia dizer que as políticas públicas de proteção animal, em geral, são políticas distributivas, regulativas e constituyentes. Como muitas das políticas públicas de proteção animal involucram solamente mascotas, para mim um problema que temos hoje em nossa realidade contemporânea, porque quedo muitas vezes com medo de caminharmos, salirmos de um direito animal para um pet law, ou o direito das mascotas. Mas tenho esperanças que, por exemplo, estamos com muitas pessoas involucradas na questão que não vas a deixar isto ocorrer. Mas sempre é bueno decirmos, hablarmos de esto. Creo que no futuro, com a consolidação de las políticas públicas animalistas, é possível pensarmos que a ampliação do enfoque da proteção poderia ser uma política redistributiva para poder incluir os outros animais, vacas, peces, pulpos, cetáceos de todo tipo, hormigas, quem sabe. Enfim, o cielo é o limite. A sociedade, à medida que avança, sabemos o que vai ocorrendo, o que vamos percebendo, o que vamos formando. Bueno, después de exponer estas tipologías, vamos volver a los autores y los arreglos institucionales. Los autores pueden ser individuos, grupos o instituciones. Ellos son los productores de la dinámica de la política pública en sus distintos momentos, siempre teniendo en cuenta un contexto determinado. Para hablar aquí de una definición de Madalena Chiara y María Mercedes de Virgilio. Em espanhol, creio que seria Madalena Chiara, mas vamos em italiano mesmo. Em nossa ponência, vamos falar solamente com os autores institucionais. Pero sempre é importante recordar que há atores não institucionais. Por exemplo, as ONGs, organizações não governamentais, as instituições educativas, escolas ou universidades e outras instituições sociais que também contribuem, hacen aportes en el derecho animal, la producción de las normas, en la participación en consejos de políticas públicas, mas en este momento estoy con enfoque en los actores institucionales para podermos, creo que tengo solamente pocos minutos, uns 5, 10. Sí, Tranquilo. sí, Perfecto. sí. Vamos, creo que... Sí, 10, 12 minutos, parece más. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de los arreglos institucionales. Los arreglos institucionales son los elementos que establecen los marcos organizativos, legales y productivos para una gestión eficaz de la protección animal y garantizador de sus derechos. Ellos son una categoría importante para comprender las políticas públicas. En mi opinión, trabalhar com 3 arreglos institucionais de políticas públicas de proteção animal, novamente, marcos organizativos, marcos legais e marcos produtivos, é um caminho interessante para evaluarmos como se encontra a situação do direito animal em qualquer país, não somente em Brasil. Porque se sabemos quem são as organizações involucradas na produção do direito animal, os marcos legais, tanto na produção de direito animal como na execução de políticas públicas, como os marcos legais, regulamentários e também os marcos produtivos, temos um panorama que ajuda-nos
a saber lo que es necesario avanzar, lo que es necesario corregir. Es mi opinión. Y por eso este camino creo que es un camino interesante que todo los jurista argentina o hispanohablante que está me escuchando, o mismo brasileño, tiene en cuenta esta cuestión, para que siempre podemos hacer lo avance, mejorar siempre las cosas. Sobre o marco organizativo de los arreglos institucionales, me gustaría empezar que tenemos en Brasil tres niveles de acción del poder público. La Unión, nível federal, los estados, nível provincial, y las municipalidades, nível municipal o local. En el nivel del gobierno federal, es una lástima que no tenemos una política nacional de protección animal organizada con una política general. No hay esta centralización. Tenemos una política que trabaja aún de manera transversal y con muchas acciones o programas un poco aislados, y las instituciones también. Hay los contactos políticos para tornarlas más cercanas, pero el diseño institucional aún es un diseño fragmentario. Por este motivo, é que temos em realidade essas ações organizadas por uma pequena unidade administrativa que tem seus méritos. Hoje, por exemplo, a diretora desta questão se chama Vanessa Negrini, que é uma ativista, tem um trabalho importante e tal, mas há muitas limitações. E que, por exemplo, estamos falando de um órgão que está no segundo nível da hierarquia da administração pública do governo federal, que se encontra inserta na estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Estou falando da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, em especial seu Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais. É um órgão com boas intenções, muita vontade, mas, encara muitos problemas. Não da parte própria, mas estamos falando de uma grande estrutura. Como, por exemplo, a questão da experimentação animal. Não queda com o Ministério do Meio Ambiente. Queda com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Porque o Conselho que desenvolve, recuérdate de las políticas regulativas do conceito de LOI. Bueno, em questão de experimentação animal, quem dirige as políticas regulativas é o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal de Brasil, que chamamos em português Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSER. O Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, ele se encontra inserto na estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E os conselheiros são, em sua maioria, científicos, agentes, servidores públicos, funcionários públicos, e um ou outro ativista. Os ativistas da proteção animal são sempre são uma minoria. É um número sempre pequeno, pero são pessoas que têm uma grande preparação, sempre estão desenvolvendo sua argumentação. Há muitas lutas, há muitas coisas que estão haciendo, pero lo que ocorre é que en este colegiado temos uma proeminência, uma hegemonia da classe científica. E isto é um fator de muita influência, um fator político determinante sobre como ocorre o exercício da produção de las políticas regulativas em experimentação animal. Há também um outro órgão, eu havia dito o Departamento de Proteção Animal, o Conselho de Experimentação Animal, há um terceiro que é muito discutível, incluso polêmica, que é, mas devo dizer por deber de ofício, que é
la Secretaría de Comercio, estoy riendo, perdón, Secretaría de Comercio y Relações Internacionais del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Perdão, por não manter em sério por Tarrenho, la sonrisa. O que ocorre por isso? Porque a responsabilidade, piénsalo, a competência para quedar com bem-estar animal no Ministério da Agricultura e Ganaderia queda com a Secretaria de Comércio e Relações Institucionais. Não é el órgano responsable por la sanidad animal no es el órgano, la estructura del Ministerio de la Agricultura y Ganadería, el órgano responsable por la defensa agropecuária ou coisa que eu sei. É a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. Lo que, para mim, é um indício, é uma não vai dizer prueba, mas poderia ser um indício mesmo, de que é o bem-estar animal no Ministério da Agricultura e Ganaderia é puramente simbólico, para poder o quê? Não criar obstáculos, problemas para as importações, exportações para o comércio internacional de animais como commodities. Então, se cria uma aparência de que há uma preocupação com a proteção animal, mas solamente não se quer criar problemas para o comércio internacional da Europa e Estados Unidos. Assim, a Europa e Estados Unidos compra os animais sem culpa, sem problema, sem ter nenhum medo. Não, o Brasil possui estándares de bem-estar animal. Lo garantizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, estos son los tres órganos que poseen en la estructura administrativa del gobierno federal brasileño tareas, competências para poder quedar com a questão animal. Bueno, los marcos normativos de los arreglos institucionales não vou adentrar falar de eles por um único motivo. Hasta tendríamos algumas coisas, mas por avançado de la hora, me gostaria quedar com aspectos mais práticos, com a parte de los marcos produtivos. Hasta porque tivemos muitas coisas no congresso de la professora Vicky. Então, as pessoas que estão assistindo-nos podem acompanhar depois as ponências, os excelentes ponentes que estiveram falando sobre muitas vezes em todas as leis, a Constituição, que incluso o professor Ricardo estuve falando um pouco, mas também sempre estamos trabalhando com isto. Me gostaria, portanto, saltar os marcos normativos para podermos falar de uma coisa pouco dita, que é a questão dos marcos produtivos, que são as políticas que estamos ocorrendo nesse momento. São políticas que, para mim, é um exemplo de experimentalismo institucional. São políticas de menos de 5 anos. Menos de 5 anos. O próprio departamento que estive falando, ele foi criado em 2023. Portanto, estamos falando de somente 3 anos do órgão, da organização. Então, muitas das políticas foram criadas depois. São menos de, incluso algumas têm bem menos que 3 anos. Mas são caminhos que estão sendo desenvolvidos no governo federal. E o que poderíamos dizer sobre isto? É que este departamento tem a missão fundamental de coordenar o desenvolvimento das políticas e programas públicos dirigidos para a proteção, defesa e direitos dos animais. Ele tem o compromisso de abarcar diversas competências, todas centradas na búsqueda de um trato ético e justo para os animais. Este departamento tem um rol central na coordenação de interações nacionais e internacionais, o estabelecimento de diretrizes e o seguimento de ações para a proteção da vida silvestre. Solo há alguns problemas. Por exemplo, mesmo com este papel de interação internacional, a interação com a organização municipal
perdão, la Organización Mundial de Salud Animal, que es una organización con el mismo estatus de la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, de la UNESCO, lo contacto no es con o Ministério do Meio Ambiente e este departamento, não, é com o Ministério de Agricultura e Ganaderia. Isto é uma lástima, porque acaba sendo um obstáculo, algo que cria um problema muito sério para para podermos melhorar nossa legislação, incluso pensar em novos caminhos. E assim, continuando, mesmo o trabalho do Ministério do Meio Ambiente por esta Secretaria de Biodiversidade e Direitos Animais, ela tem uma importância de, como posso dizer, de ser um recordatório da questão animal para todo o governo federal. Há uma expressão em português que chamamos grilo falante. Não sei se há um correspondente em espanhol. Ya voy a pensar. Ah, vale. Entonces, lo que ocurre, lo grilo falante es como si en la filosofía podríamos hacer una analogía con los demos de Sócrates, pero es una forma más popular, la idea de grilo falante. Que sería o quê? O papel, o rol deste órgano de proteção de direitos animais é estar sempre recordando os outros órgãos da questão. Quando miramos o passado, não temos muitas coisas. Então, é positivo ter um órgão assim, pero para mim, o que é problemático é quedarmos solamente com este rol. Para mim, este órgão deve sempre ampliar suas competências, ampliar seu poder. Necessitamos trabalhar muito mais esta transversalidade com mais seriedade e creio que isto é um desafio muito grande que não somente as pessoas, os tecnocratas do Ministério do Meio Ambiente podem fazer isto. Não. É necessário pensarmos mais e para isto a sociedade tem um papel para poder estar trabalhando, fazendo justamente manifestando seus interesses para que os governantes tenham entendam a importância desta questão e não somente dar respostas simbólicas para a sociedade. Ah, alguma pessoa está fazendo algo. Não, é necessário que a sociedade esteja atenta, que o controle social seja algo efetivo e não somente uma ideia em abstrato. As ações que temos entre esses marcos produtivos são três ações principais. A primeira é o Programa Nacional para a Proteção e Manejo Ético de Populações de Perros e Gatos, que é chamado pela palavra portuguesa Propatinas. É uma ação, Vicky, que intenta justamente o quê? Porque em Brasil temos uma lei que proíbe a matança de animais em centros de controle de zoonoses. De 2021, esta lei. Pero lo que ocurre, não temos uma fiscalização tão efetiva. A fiscalização depende da ação, muitas vezes, dos ativistas de proteção animal, de fazer representações ao Ministério Fiscal, ao Ministério Público Fiscal. Então, o Ministério Público Fiscal, muitas vezes, é quem tem o papel de fazer o controle de estas fiscalizações, pero há municípios que não têm um Ministério Público Fiscal. Estamos falando de 5.571 municípios, municipalidades. Há municipalidades que a distância, por exemplo, em Amazônia, de barco, são dias, hasta um fiscal de lei. Então, esta é a realidade brasileira. Mas aún temos este programa nacional que o governo está tentando fazer educação, capacitação, sensibilização, porque a execução desta
política es de las municipalidades. Pero o papel do governo é o quê? Fazer convênio, transferência de recursos, dinheiro, apoiar de um modo ou outro. Pero estamos falando de um país que está sobre um jugo neoliberal. O rusgo neoliberal. Sobre há limitações de natureza fiscal que influem em isto. Consequentemente, temos nossas disputas, nossas lutas orçamentárias e financeiras. E isto ocorre com a questão de estas políticas. Então, por exemplo, este programa para mim necessitaria muito mais dinheiro do que há hoje. Há muito pouco dinheiro, porque se ocorria de ter mais dinheiro, creio que seria importante para poder efetivar isso. Mas ocorre sempre os mesmos falando, e la educação, e não sei, então há a disputa sempre. Pero as pessoas sempre lembram da educação. Que, vamos sacar dinheiro da educação, pero quando eles sacam dinheiro da educação, nunca perguntam. Mas quando querem avançar em outras coisas, vale. A segunda ação, segunda produção que poderia chamar, que está inserto neste marco organizatório, é o Sistema Nacional de Registro de Animais Domésticos, chamado Simpatinhas. O primeiro Propatinhas, o segundo Simpatinhas. Bueno, qual é seu papel, seu rol, sua função? Este sistema nacional busca fazer o registro, né, a identificação de los animais, para que seja possível mensurar, para que seja possível poner os dados sobre a saúde desses animais e fazer uma conexão com uma perspectiva de política sanitária preventiva. E, ao mesmo tempo, também fazer com que a tenência responsável seja algo efetivo e não solamente algo aleatório. Porque se temos dados sobre os animais, queda mais fácil para o governo fazer as políticas públicas, conseguir fazer o controle e cobrar, verificar a ocorrência ou não de uma tenência responsável. Em tal habitação, em tal casa, há dois, três animais. Então, este dado é importante para isto. O terceiro programa é o Plano Nacional de Contingência para Desastres Massivos com Animais. Qual é a função deste plano? Este plano tem o objetivo de permitir ações emergenciais estratégicas para poder fazer a proteção de los animais em risco também. Porque muitas vezes, em situações de desastres naturais, temos a pessoa que seu único vínculo emocional é um perro, um gato, e está em sua casa. Para a pessoa, é só um perro, só um gato. Não, é tudo para aquela pessoa. Então, muitas vezes, de maneira não oficial, estes perros e gatos eram acorridos, eram buscados também. Outras vezes, ocorria de não ser buscado. Havia uma ausência de claridade sobre o que fazer. Então, foi criada uma lei também, que no Congresso de semana passada, tivemos falando de ele. Mas este plano é a ação do Poder Executivo para pôr em prática esta lei, mas também estas ações para garantizar a proteção destes animais em situação de risco diante de situações de desastres naturais. Por ende, para quedarmos acá, este Ministério do Meio Ambiente está fazendo inversões em ações de educação, cursos de qualificação para veterinários públicos em técnicas de castração minimamente invasivas, porque o diálogo com os médicos veterinários, com a veterinária, é imprescindível. É algo que é fundamental.
También la cualificación de gerentes, gestores y personas involucradas con la gestión municipal en el desarrollo del Programa Municipal de Gestión Ética de Poblaciones Animales, Caninas y Felinas, curso de alimentación sostenible para comedores y restaurantes públicos, porque también ofrecer alternativas nutricionales es importante para esto, para pensarmos en una alimentación más sostenible. Son caminos que temos de políticas públicas que estão ocorrendo em Brasil. Há muito mais coisa, experimentalismos institucionais em no nível municipal, incluso algumas estaduais, provinciais, pero em 50 minutos hablando, creio que pudo hacer um panorama da realidade da esfera federal e que creio que é um caminho para podermos iniciar este diálogo, porque toda ponência nossa não é uma ponência que terminamos algo, sempre é o início de uma grande charla. Muchísimas gracias. Bueno, Muy bueno. como bien dijiste, Tiago, esto es el comienzo de algo, porque como todo investigador, cada vez que hace una ponencia, uno dice, acá termina, no, acá comienza, ¿no? Del público, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Vamos un poquito avanzando Sí, con la hora. y sobre la hora, ya nos están diciendo. A ver si hay alguna pregunta. Ya- Hay solamente comentarios de felicitaciones por lo que veo, pero si se me permite, yo tengo una pregunta para. ¿Cómo no? Teniendo en cuenta, como muy bien desarrolló con mucha claridad el doctor respecto de avances, ¿sí?, que se presentan en Brasil, siendo que Brasil también de la región es uno de los países más progresivos en su normativa respecto de derechos del consumidor, con un código propio en materia de consumidor que es pionero en lo que es la región, teniendo en cuenta esta hermandad que decía el doctor Ricardo Rabinovich al comienzo. ¿Cómo ve la posibilidad, si bien aún no lo tienen expresamente reglamentado, alguna relación posible que usted visibiliza, se ve entre el derecho del consumidor y los derechos animales conforme a la normativa de Brasil? Vale. ¿Puedo contestar? Sí. Há um jurista brasileiro chamado Arthur Harris, que ele hace um diálogo entre o direito do consumidor e o direito animal. Incluso ele tem uma coletânea sobre isso. Vou, Martin, enviar-te, vou ver se consigo ou uma cópia física ou virtual, digital, para ti. Vou conversar, falar com o professor Arthur Harris sobre isto, que vai a poner que ele tem uma especialidade das discussões do ponto de vista mais doctrinal, mais aprofundado. Pero tenho algumas questões, por exemplo, agora temos uma lei que está a caminho de la sanção presidencial que vai a proibir a produção de foie gras. Ah, de foie. Sim, o foie gras vai ser proibido em Brasil. É uma lei que, como posso dizer, às vezes a política nos surpreende que não sabemos nem como. Havíamos uma lei municipal, recuérdate do experimentalismo institucional de la cidade de São Paulo. A municipalidade de São Paulo criou uma lei municipal proibindo a produção de foie gras. Pero era no município de São Paulo. E o que ocorreu? Esta lei foi contestada, foi objeto de ação de inconstitucionalidade e estava no Supremo Tribunal Federal, STF, e a Suprema Corte não estava aún com uma decisão final sobre esta lei. Estava estava em discussões, nas audiências, todo o término do processo de constitucionalidade. Pero o que ocorreu
con la aprobación de esta ley por el Congreso brasileño, y ahora está en la espera de la sanción del presidente, vamos ter foie gras prohibido en el territorio nacional de Brasil. Me solucionaron el problema en la corte. Creo que la corte ahora no es, no, no va a ser el problema, porque hay hoy en Brasil una crisis política del Congreso con la Suprema Corte. Hay un debate, un enfrentamiento entre estas instituciones, un poquito. Entonces, ¿cómo puedo decir? Este tipo de ley es probable que no, soy una persona muy cética con la visión de la Suprema Corte sobre la cuestión, sobre la cuestión animal hoy. ¿Por qué? Porque tuvimos muchos, retrocesos, retrasos comparado com o passado. Por exemplo, as vaquejadas eram práticas que foram inconstitucionais em 2016. Hoje, em 2025, ocorreu um novo falho que convirtió ele em constitucional. Claro. Então, é um retraso para mim. Mas, pero, lo que ocorre, esta cuestión, si lo presidente sanciona, creo que por una cuestión política, tengo dudas si o STF irá adentrar en esta, decidir resolver de maneira desfavorável. Não lo creo. Creo que vai manter a lei por esta questão. Então, porque se há parlamentares que não les gustam, a lei foi aprovada. Terminou o processo legislativo. Claro. Nuestro miedo es el veto. Ujú. Esto es solo nuestro miedo, pero creo que no va a ocurrir, porque foie gras es considerado una comida de lujo, de elite. De lujo y de élite. Entonces, nuestro presidente no, como puedo decir, no es una persona que tiene mucha sensibilidad con cosas de lujo y elite, principalmente en año electoral, en que la mayoría de la población brasileña también no va a tener mucha sensibilidad con esta cosa. Entonces, estamos muy optimistas a esta nueva ley que es algo sobre esto. Entonces, quanto, em síntese, sobre a questão de los diálogos entre direito do consumidor e direito animal, Martín, los juristas de direito do consumidor muitas vezes não les gustan tocar en este assunto, pero hay un jurista muy importante que es ministro de nuestra Corte de Casación Federal. Tenemos una Corte de Casación de esfera federal llamada Superior Tribunal de Justicia. Esta corte tiene un juez llamado Antônio Herman Benjamin. Antônio Herman Benjamin es una persona simpática a la cuestión animal. Él, por ejemplo, defiende que la Constitución posee dos valores las reglas de protección animal. Valores que él llama biocêntricos y valores que él llama de antropocentrismo moderado. Él defiende que hay estas dos reglas que conforman las normas de protección al medio ambiente y a los animales en la Constitución, en la opinión de él. Él tiene una simpatía por la cuestión animal, pero él no conozco ninguna producción doctrinal en derecho del consumidor sobre esto. Bueno, va a tener que pedir, Sí. va a tener que pedirlas a Argentina porque el doctor Testa justamente da la materia derecho del consumidor y animal, los animales como sujetos expuestos en las Bien. relaciones de consumo. Así que tenemos acá en Argentina para pasarlo. Ya siendo Pasa. una hora y, Sí. ¿sí? Y con gusto quisiéramos más preguntas, yo tengo un montón, pero bueno, las preguntas quedarán para después, las pueden mandar por escrito, si Claro. nosotros Sí, se sí, las sí. enviamos al doctor Pires
Y Lo despedimos con un fuerte los aplauso. despedimos y le agradecemos.